Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao 5º dia do nosso desafio A Mesa da Sabedoria. Hoje, no dia 5 de dezembro, nós estamos lendo e vamos estudar juntas aqui nessa live sobre Provérbios capítulo 5, tá? Seja muito bem-vinda, você que está aqui ao vivo comigo. Por favor, me dá aqui o seu feedback, me fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, me fala se está tudo certinho. E aproveita e já me fala se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Escreve aqui pra mim nos comentários, tá bom? Me conta se tá tudo ok, dá um ok aí, um joinha. E também me fala, coloca aí nos comentários, novata ou veterana. Deixa eu ver quem tá aqui. Tânia já colocou pra mim, Rosinha também, tudo certo, obrigada. Então agora fala pra mim se você é aluna novata ou se você é veterana, tá? Se você é novata, se essa é a sua primeira vez aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Priscila, tá? Sou casada com o Técio, nós somos pais do Azaf e do Daniel. Eu e meu esposo, nós somos pastores na comunidade cristã Vida Abundante. E além do nosso ministério pastoral, eu, Pri, desenvolvo também aqui um trabalho na internet focado no estudo da Bíblia para mulheres. E o meu intuito, meu propósito aqui, com tudo que a gente faz, com todos os conteúdos gratuitos, com as mentorias, com os cursos avançados, é ajudar você a conhecer, a entender a palavra de Deus e a viver as verdades dessa palavra na sua vida. Então, se hoje é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda. Nós estamos ainda bem no começo do nosso desafio. A gente está vivendo esses dias um desafio de 21 dias de jejum e de preparação de estudo da Bíblia para a gente entrar 2026 com o nosso coração alinhado à vontade de Deus. Então, cada dia desses 21 dias, nós começamos dia 1º de dezembro, vamos juntas até o dia 21, vamos fazer o nosso encerramento oficial na segunda-feira, dia 22, né, a nossa consagração, entrega do nosso jejum. Então, são 21 dias, tá? Preparando você, cada dia estabelecendo um fundamento para você começar o seu ano de 2026 de uma forma diferente. Pri, por que você decidiu fazer esse desafio? Alguns meses atrás, eu estava estudando o livro de Provérbios. Eu já tinha uma ideia que nós iríamos ter a nossa mentoria 365 em 2026, tá? E estava estudando o livro de Provérbios e Deus falou para mim, você não pode ficar só para você com aquilo que eu tô te falando aqui. Você precisa compartilhar com as suas alunas. E aí nasceu o desafio A Mesa da Sabedoria. Originalmente, ele seria somente para as minhas alunas da mentoria 365, que é uma mentoria onde nós vamos ler a Bíblia todas juntas. Eu vou acompanhando as alunas diariamente, todos os 365 dias do ano de 2026. Mas aí, como várias alunas já estão comigo desde novembro, eu fiquei pensando, o que nós vamos fazer juntas em dezembro? E aí, então, nasceu o desafio A Mesa da Sabedoria. E eu senti no meu coração uma direção de Deus de fazer esse desafio aqui também com você de forma gratuita, de abençoar, de plantar essa semente na sua vida para que você também possa, né, ler a palavra de Deus e se preparar para um 2026 diferente, certo? Ó, a Fabi colocou, já fiz algumas mentorias e agora estou na mentoria 365, verdade. A Fabi já foi aluna de várias mentorias e agora nós vamos caminhar um ano todos juntos. Inclusive, fala aqui pra mim, tem aluna aqui já da mentoria 365. A maioria delas estão conseguindo assistir aqui ao vivo. Algumas estão vendo pelo replay. E aí é importante, preciso te avisar, tá? Que o replay dessa live vai ficar disponível por 24 horas. E pra você receber, é só você estar no nosso grupo de alunas, tá? Da Mesa da Sabedoria, é um grupo totalmente gratuito pra você entrar. É só você clicar no link da minha bio. Ó, deixa eu ver quem tá aqui. Marta, Laiana, também são da mentoria 365. Fabi já falou por aqui, eu já vi a Jane, né, também. Quem mais tá aqui? Olha, acabei de falar da Jane, ela colocou eu. Quem mais? A pastora Rô, eu acho que é de rosa, né? É rosa? Ou é rosa ou é rose? Me corrige. Então, sejam bem-vindas. Ione também tá aqui. Então, vamos juntas, tá bom? Hoje nós vamos estudar Provérbios, capítulo 5. Pega aí a sua Bíblia e o seu caderninho. Eu já tô com a minha Bíblia aqui, tá? Pra gente compartilhar. Lembrando, gente, tudo que eu tô compartilhando com vocês são os meus devocionais, aquilo que eu tenho
estudado, tá? Na Bíblia. Então, pega aí a sua Bíblia, o que você vai receber aqui, tá? É o que eu já estudei antes no meu devocional, tá bom? Bom dia, Virgínia, bom dia, Célia, Sândia também. Angelina colocou eu, né? Tá também comigo lá na mentoria 365. Então, seja muito bem-vinda, tá bom? Por favor, quem puder, digita pra mim Provérbios 5 pra eu fixar aqui a mensagem e quem entrar depois saber qual é o capítulo que nós estamos hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para qualquer pessoa que deseja ser uma mulher sábia. Você deseja ser uma mulher mais sábia? Sim ou não? Né? Eu, Pri, desejo ser cada dia mais sábia. Por quê? Gente, a sabedoria livra a gente dos problemas. A sabedoria livra você de tomar decisões erradas. A sabedoria te dá discernimento para você não sentar nas mesas que não pertencem a Deus. Então, assim, a sabedoria é algo necessário para a gente conseguir sobreviver. Então, se você deseja viver com sabedoria, você precisa aprender a fugir do mal. Como assim, Pri? Né? Eu preciso fugir do mal? Sim, nós precisamos ter um discernimento. Existem horas na nossa vida que sim, nós vamos entrar em batalhas e a gente vai confrontar, né, o reino das trevas e Deus nos dá armadura, Deus nos dá força para a gente confrontar. Mas o mal aqui que eu quero falar com você é o pecado. Nós precisamos fugir do pecado, fugir do mal. Então, Provérbios 5, ele é um capítulo muito cirúrgico. Ele não está falando aqui simplesmente, quando a gente lê, quando você lê a primeira vez, talvez você tenha entendido que ele está falando sobre tentação sexual. Ele vai falar sobre a mulher adúltera, tá? Ele vai dizer, ele começa o capítulo 5 de Provérbios dizendo: filho, fica atento àquilo que eu estou te falando para que você não seja enganado. Deixa eu ler aqui para você, tá? A partir do versículo 3, ele vai dizer o seguinte: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua boca é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como absinto, afiada como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos levam para o caminho da sepultura. Ela não presta atenção à vereda da vida, os seus caminhos são incertos e ela desconhece isso. Então, ele vai fazendo alertas, né, para que a gente não caia no caminho da mulher adúltera. Mas, Pri, eu sou uma mulher, eu não sou adúltera, então esse capítulo não fala comigo. Na verdade, a gente consegue aplicar também isso aqui, a questão do adultério, da sedução espiritual, emocional e mental. Então, nós precisamos olhar para esse capítulo também com esses olhos. Esse capítulo, ele está falando aqui pra gente de tudo aquilo que pode roubar o nosso coração da presença de Deus. E essa imagem do adultério espiritual, ela é muito presente na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, porque qual é o símbolo? Deus escolheu a nação de Israel. Esse símbolo, por exemplo, é muito presente no livro de Oséias. Deus escolheu a nação de Israel, resgatou eles de dentro da escravidão do Egito, levou eles até um deserto para forjar o caráter deles, para testar o coração deles. E lá no deserto, no Monte Sinai, junto com Moisés, Deus estabeleceu uma aliança com aquele povo. E essa aliança, muitas vezes na Bíblia, ela é mencionada como uma metáfora de um casamento, onde Deus é o marido e Israel é a esposa. Então, quando a gente olha para esse capítulo aqui sobre a mulher adúltera, a gente pode pensar também sobre o adultério espiritual. Então, se tem algo que a vida moderna faz muito bem, que a gente vive muito, algo que a gente precisa combater muito nos dias de hoje, é o perigo da distração. Quem aqui, além de mim, tá, já começou a ler a Bíblia, já começou o seu tempo devocional, foi sentar para fazer a sua oração e quando você viu, você estava distraída? Tava pensando na morte da bezerra, né? Ou então tá lendo a Bíblia e aí o celular tá do lado e quando você foi ver, Valha, como que eu cheguei aqui no Instagram? Valha, por que eu abri no meu WhatsApp? Quantas vezes, quem aqui já passou por isso, né? Distração, de não conseguir se concentrar. E algumas de nós têm isso de forma mais leve, mais pontual, mas outras não conseguem sequer ler um parágrafo todo. Por que, Pri, que isso acontece comigo? Nós estamos numa era em que nós somos rodeadas
de muita informação. E aí pensa nessa informação como comida, tá? Muita informação, muita comida para o nosso cérebro, para a nossa mente. Todos os aplicativos, as redes sociais, eu não sei se você sabe, mas eu li um livro que explicava sobre isso. Eles são desenvolvidos para viciar o nosso cérebro. Então preste atenção, que você quando vai atualizar o feed do Instagram ou do TikTok ou de alguma dessas redes sociais, Pinterest, a maioria das redes sociais funciona assim. Você arrasta para baixo e solta, você arrasta para baixo e solta. Esse é o mesmo movimento, por exemplo, das máquinas caça-níquel que a gente tem, por exemplo, lá nos cassinos de Las Vegas, né? Aquelas maquininhas que tem alavanca que você puxa e solta. Não é à toa que o movimento é esse. Isso é um desenvolvimento onde eles estudaram o cérebro humano e entenderam movimentos, coisas, para fazer você ficar cada vez mais, tá? Presa, aprisionada dentro dos aplicativos. A palavra é essa mesmo, presa. A ideia deles é desenvolver cada vez mais um algoritmo, tá? Que prenda a nossa atenção. Então, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com essa parte do digital, mas uma coisa que eles sempre falam, né? É que você precisa, a moeda, hoje em dia, o maior valor, aquilo de maior valor que você pode dar ou receber de alguém é a atenção. E hoje eu quero pensar com você sobre aonde nós temos depositado a nossa atenção. Você já parou para pensar nisso? Que talvez hoje o maior presente que você possa dar para o seu marido, para os seus filhos, para a sua amiga, para os seus pais, para as pessoas que estão ao seu redor é a sua presença, a sua atenção. E não é uma presença de corpo físico onde você está aqui, você está na mesa do jantar, mas você está com o celular e você está digitando e você está verificando as redes sociais, certo? Então hoje o presente mais valioso que nós podemos dar para alguém é a atenção. E o nosso Deus, Ele também quer atenção. Imagina você preparar um jantar para o seu marido ou vocês saírem para jantar fora, tá? E aí no restaurante que você vai tem lá uma tela de televisão, né? Uma TV e tá passando o jogo de futebol do time que o seu marido torce. E no lugar de ficar olhando para você, conversando com você, ouvindo a novidade, as coisas que você quer contar, ele tivesse com os olhos para a TV ou para o celular. Então, muitas vezes, nós fazemos isso com os nossos, nós ficamos chateadas quando as pessoas fazem isso com a gente, mas nós fazemos isso rotineiramente com Deus. A gente enrola muito para fazer o devocional, adia muito, procrastina muito o nosso tempo de ler a Bíblia, e quando a gente vai... E quando a gente senta, ainda é com o celular na mão, distraída. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Coloca aqui para mim o símbolo do foguinho, para eu saber. Então, onde está a sua atenção? Para onde o seu coração tem se inclinado? Então, hoje, a gente vai pensar em Provérbios capítulo 5 sobre isso. Essa sessão, esse capítulo, vou te dar uma visão geral, ele faz parte, tá, da sessão em que Salomão ensina o seu filho a evitar a destruição que vem através de uma vida sem discernimento. Mulheres desatentas, mulheres que não prestam atenção, sabe, que estão sempre distraídas, envolvidas ou nos pensamentos internos, ou no mundo paralelo, sabe aquela pessoa que parece que ela vive assim no mundo de Nárnia? Quando você é uma mulher distraída, você automaticamente se torna uma mulher sem discernimento. Você não presta atenção. Você não está prestando atenção nos seus filhos, o que é que eles estão vendo, aonde que eles estão indo, com quem é que eles estão conversando, o que é que eles estão assistindo. Você não está prestando atenção, sabe? Tendo discernimento daquilo que alimenta o seu coração. Você escuta qualquer coisa, ouve qualquer música, assiste qualquer filme, qualquer série, qualquer novela. Você é uma mulher desatenta e isso pode trazer grandes prejuízos. É sobre isso que ele vai falar aqui nesse capítulo. A figura da mulher imoral aparece aqui como a personificação da sedução, do pecado sexual, mas não só de uma mulher que faz isso, do pecado sexual, mas de qualquer coisa que nos afastam de Deus. E como eu falei para vocês, Israel muitas vezes foi acusado de viver em adultério espiritual. Uma das passagens que a gente tem mais forte sobre isso é o livro todo de Oséias, tá? Mas também lá em Jeremias capítulo 2, versículos 11 a 13. O profeta, ele vai dizer o seguinte:
Espantem-se os céus, sabe? Fiquem espantados, chocados. Deus, ele dá uma ordem para os céus ficar assim, apavorado. Por quê? E aí ele vai dizer qual é o motivo do espanto. E ele vai dizer, o meu povo, Israel, aqueles que eu chamei para mim, me trocaram por falsos deuses. Eles deixaram de beber fonte da água, beber água limpa direto da fonte, para cavar cisternas rotas, cisternas rachadas. Então, a nossa distração, ela nos leva para um caminho de idolatria, porque ela vai nos afastando de Deus, da vontade de Deus, da palavra, das verdades de Deus. Vocês estão entendendo? Então, é muito mais do que uma questão mental. E sim, acontecem, algumas pessoas realmente têm um diagnóstico de déficit de atenção, de TDAH, né? De coisas que realmente o seu cérebro funciona diferente e dificultam. Mas todas nós, independente disso, nós precisamos buscar meios de sermos mais atentas. Então, esse capítulo ele é uma advertência clara. Nós vamos entender hoje que nem toda mesa é preparada por Deus. Nem todo caminho doce vai levar a um caminho de vida. E nem toda voz suave é uma voz que chama você para a sabedoria. Nem tudo, gente, que parece bom, nem tudo que tem aparência de coisas boas é algo que vai te levar para mais perto de Deus. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que Satanás, ele se traveste, ele se disfarça de anjo de luz. Então é algo que parece bonito, parece agradável, parece bom, mas que no final nos leva para um caminho de morte. Então hoje a gente vai focar mais nos versículos 8 e 9 desse capítulo. E aí eu vou ler aqui para você, tá? Eu vou ler a partir do 7. Agora, filho, presta atenção e não te desvie das palavras da minha boca. Fica longe dela e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues a tua força aos outros, nem os teus anos a gente cruel, para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem o teu esforço seja entregue ao estrangeiro. E no fim da vida, quando a tua carne e o teu corpo se consumires, venha gemer e dizer, versículo 12, como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Eu não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam. Quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. Então, qual é o alerta aqui? Ei, acorde hoje. Enquanto você tem tempo, hoje. Para que você não chegue no final da sua vida, olhe para trás e perceba que no lugar de ser uma mulher que edificou a sua casa sobre a rocha, uma mulher que viveu uma vida, tá? Para honrar e para louvar a Deus, você foi uma mulher destruidora. Uma mulher que consumiu todas as coisas. Então, a primeira coisa que ele vai dizer aqui pra gente, tá? É mantenha-se longe dela. Afaste-se da porta do mal. E aí, ele vai dizer, não, ó, fique longe dela, não chegue nem perto da porta de sua casa. A palavra-chave aqui, nessa primeira parte do versículo, é mantenha distância. Do pecado, gente, contra o pecado, a gente não tenta resistir. A gente não, sabe, a gente não usa a desculpa, ai não, eu tô aqui pertinho dessa tentação, mas eu estou firme. Então você precisa passar rapidamente, você precisa fugir. Tem um livro que ele não é cristão, mas ele é muito bom, que é o livro Hábitos Atômicos, que ele vai falar sobre como criar bons hábitos, como ter disciplina e como você eliminar os maus hábitos. E uma das coisas que o autor fala, e aí é um estudo que ele fez, né, pesquisas que ele foi fazendo, inclusive pesquisas científicas, ele explica que quando você quer vencer um mau hábito, você precisa manter aquilo longe de você. Então, exemplo. Ai, Pri, o meu mau hábito é comer muito doce. Isso me faz mal pro meu corpo. Eu entendi que eu preciso parar de comer doces ou reduzir, né, bastante a quantidade de doce que eu como. O que eu vou fazer? Eu vou confiar na minha força de vontade e deixar a minha geladeira cheia de doce? Não. De acordo com o autor de Hábitos Atômicos, o que ele vai dizer? Você não deixa perto da sua vista, você não deixa nem dentro da sua casa. Se for muito mais forte que você, você tira tudo
que leva você pelo caminho do mau hábito. É a mesma coisa que o autor de Provérbios está dizendo aqui para mim, para você. Passe longe, evite. Então, qual é a sua luta interna hoje? Pri, a minha luta interna é que eu perco muito tempo no meu aparelho de telefone. A minha luta interna, Pri, é que eu me distraio demais, tudo me distrai. Então, por exemplo, vamos lá, colocar o celular no modo silencioso, desativar as notificações, e aí você vai ter horários específicos para entrar no seu WhatsApp, né? Para você verificar, porque é uma questão essencial. Preciso ver as minhas mensagens, certo? A gente tem sido muito condicionada nessa história de que, eu tenho que responder tudo na hora. Calma, tá? Então, o que é que tem roubado a sua atenção de Deus? O que é que hoje é uma porta, tá? Algo que tenta arrastar você para um caminho errado e que você precisa passar longe dessa porta, remover essa porta da sua vida. Se o problema é fofoca, você precisa se levantar da mesa da fofoca e não sentar mais nesse lugar. Ai, Pri, mas a Fifi oficial é minha melhor amiga. Aí você chega para essa amiga Fifi, você diz para ela, amiga, eu amo você, o que você precisar de mim, eu estou aqui, sempre que você quiser conversar, mas sobre esse assunto, sobre essa pessoa, esse tipo de notícia, eu não quero ouvir. Se essa pessoa é sua amiga de verdade, ela não vai se chatear e ela vai te respeitar. Se ela ficar com raiva de você, né, e dizer, então também não quero ser sua amiga, aí você vai precisar avaliar se era uma amizade real. Vocês estão entendendo? Ó, Sanja já colocou aqui o símbolo do foguinho. Se você tá entendendo, comenta aqui o símbolo do foguinho. Então, o que Provérbios diz pra gente? Não se aproxime, não contemple, não negocie, não flerte com o perigo. Eva, onde era que Eva estava? Quando ela comeu o fruto que ela não devia comer? Parada, admirando, olhando o fruto da árvore, né? Então, qual é o problema de Eva? Eva, ela não entendeu a instrução de Deus. Deus disse não era para comer. Eva mudou aquilo que Deus disse e disse assim, não é nem para eu tocar. Preste atenção. Quais são as veredas, quais são os caminhos, quais são as conversas impróprias, sabe, que você não deveria ter e você está tendo. Quais são os relacionamentos que fazem mal para você, gente? Nós precisamos aprender a colocar limites e dizer não. Se algo é prejudicial, pode ser uma pessoa que eu amo, mas se vai prejudicar a minha vida, sabe, se vai prejudicar a minha família, o meu casamento, os meus filhos, se vai ser uma má influência para mim, eu coloco limites. Então, não se aproxime, não contemple, não negocie, não flerte com o perigo. Davi, ele disse para o Senhor, eu não vou colocar diante dos meus olhos aquilo que é mal. O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Quais são as imagens? Quais são os filmes? Sabe, quais são as séries que você tem assistido? Pri, eu vou virar uma pessoa que não vê nada, não assiste nada, vou virar um robô? Não, você vai se tornar uma mulher com cada vez mais discernimento do que é que você ouve, do que você lê, do que você vive. Porque como que você vai cobrar do seu filho para ele ter olhos puros, ouvidos puros, se os seus olhos são contaminados? Se os seus ouvidos estão contaminados? Se da sua boca só saem palavras ruins? Como que você vai, por exemplo, pensa como é inviável. Eu sei que isso não acontece com vocês. Mas como que uma mulher poderia cobrar um filho para ele não falar palavrão se ela vive falando, né? Se ela tem um linguajar impróprio dentro da casa dela e na vida dela. Então, você precisa, para você cuidar bem da sua casa, primeiro você precisa cuidar do seu coração. Porta que simboliza, tá? Um ponto de entrada. Tem um autor que ele tinha um livro sobre santidade, ele dizia assim, você não pode evitar que o passarinho ele passe sobre a sua cabeça, mas você deve lutar para que esse passarinho não faça um ninho na sua mente. Como assim, Pri? Você não pode evitar alguns pensamentos, eles vêm, tá? Sem você nem mesmo sequer permitir, quando você vê, você já pensou. Que tipo de pensamento, Pri? O da murmuração, da reclamação, pensamento de falar mal de outras pessoas, sabe? Pensamentos impuros. Então, você pode enxotar esse pensamento. Pri, como que eu vou limpando a minha mente? A Bíblia diz que a nossa mente é renovada através da palavra de Deus. Romanos 12, 2, ele diz, né? Não se amoldem aos padrões do mundo. Renove a sua mente para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então,
nós precisamos renovar nossa mente. A principal chave é essa aqui, ó. Encher a sua mente com a palavra de Deus. Não tem como você se tornar uma mulher mais sábia, se tornar uma mulher que tem mais discernimento, se você não para encher a sua mente e o seu coração da palavra de Deus, certo? Então, o que pode ser essa porta de entrada? Um pensamento que você alimenta, uma mensagem que você não deveria responder, sabe? Aquela mensagem desaforada. Você precisa mesmo responder? Você precisa perder o seu equilíbrio, sabe? Você precisa mandar... Oh, gente, a pior coisa, meu marido sempre diz, tá com raiva, tá indignado, tá com problema, não manda áudio. Por quê? Porque quando você escreve, você tá lendo ali aquela mensagem, você pensa 3 vezes antes de mandar. Não faça as coisas movida pela raiva, pela ira, sabe? Ai, prima, essa pessoa foi injusta comigo. Ei, pare. Porque o sentimento, a raiva, a frustração passa. Mas a decisão que você tomou ali naquela hora, não. Aquilo vai ser uma semente que você plantou e que você vai ter que dar, você vai ter que ter a sua colheita. Então, mensagens que você não deveria responder, sites que você sabe que não deveria visitar e está visitando, a comparação que você insiste em viver, né? Ai, fulano já tem isso, eu não tenho. Fulano tem um corpo assim, eu não tenho. Então, nós precisamos aprender a filtrar, certo? Uma conversa que você não deveria nutrir, aquele hábito secreto que parece inofensivo, mas Deus já falou com você que é pecado, que você não deveria estar vivendo isso e você continua guardando esse pecado como um bichinho de estimação. Então, antes do pecado se tornar um ato, ele é sempre uma aproximação, uma porta que nós não vigiamos. Sabe uma oração que eu aprendi a fazer quando eu era adolescente? Eu orava e dizia assim, Senhor, toda porta que vier diante de mim, que for uma porta errada, pode fechar. Fecha na minha cara, Jesus. Jesus, se eu não tenho discernimento, se eu não estou enxergando que isso aqui, esse ambiente, essa porta, esse relacionamento, esse lugar, esse trabalho é uma coisa errada pra minha vida, se eu sou muito nova e eu não consigo perceber isso, pode fechar a porta na minha cara. Me ajuda, Jesus, a entrar nas portas certas. Quais são as portas? Sabe que você precisa se levantar hoje e dizer, hoje eu fecho essa porta. Hoje eu tiro isso aqui da minha vida. Então, qual porta você tem visitado e no fundo você sabe que não deveria chegar nem perto? A segunda coisa que ele vai falar no versículo 9 aqui, para que você não entregue a sua honra aos outros. E aqui a gente vai ver que o pecado, ele drena as nossas forças. Muitas vezes a nossa fraqueza espiritual, emocional e até física é fruto do pecado. Ele diz no versículo 9, se você fizer isso, acabará entregando sua honra aos outros e a sua vida a alguém cruel. A imagem, gente, aqui é muito forte. Quando nós cedemos ao mal, nós perdemos a nossa honra, o nosso propósito e a nossa energia. Então, com certeza, você já passou por uma situação que o Espírito Santo disse assim, filha, não vai, filha, não fala, filha, não responde. E você foi na força do seu ódio, na força do seu braço. E você disse assim, eu vou lá e eu vou resolver. Eu vou fazer, eu vou falar, porque eu não sou baú, sabe? Eu não sou uma pessoa para ficar guardando as coisas, eu vou lá e eu vou falar. Aí você foi, fez do seu jeito, com raiva, na sua hora, falou o que não devia, fez o que não era certo. E quando termina tudo, no lugar de se sentir bem, ai, tô aliviada, falei, tô livre, tô leve. No lugar de se sentir aliviada, você sentiu peso na consciência. Você sentiu tristeza, porque o Espírito Santo que mora dentro de você constrangeu o seu coração para você perceber que aquilo não era a rota certa. E no lugar de sair daquela discussão que você aparentemente venceu, né, mais forte, você sai mais fraca, sabe? Sem a sua honra, porque dependendo do tom de voz que você usa, o que você fala pode até ser verdade, mas se você fala gritando, você perde a razão, né? Você se descontrola e você, no lugar de passar por uma mulher sábia, você passa pelo quê? Por uma mulher louca, desequilibrada e sem freio. Então, aquilo que parecia ser um prazer, por exemplo, você sabe que você não pode comer tanto doce, isso já está prejudicando a sua saúde, aí você senta e come um prato de brigadeiro todo. Aquilo que no lugar deveria dar
prazer, deveria fazer algo de bom para você, vira peso, vira escravidão. E se você, vira escravidão, porque se você repetir várias vezes, se você não quebrar esse ciclo, você se torna escrava desse mau hábito. Vira peso, escravidão, culpa, desgaste espiritual e ainda gera vergonha. O cão, ele é tão sujo, ele é tão imundo que ele te leva para o caminho do pecado. Ele coloca diante de você portas de sedução até que você caia. E quando você cai, ele sussurra no seu ouvido: você é pecadora mesmo. Nem adianta procurar esse Deus que você serve, porque com certeza Deus está muito indignado com você. Deus está muito chateado com você e você não pode pedir perdão. Não tem jeito para você. Então, quantas vezes a gente cai no pecado e a voz que a gente escuta é: não volta, sabe? A voz da vergonha. Às vezes, gente, nem é uma coisa tão séria. Você se comprometeu a ler a Bíblia todos os dias. Você tá aqui, por exemplo, nesse desafio do jejum, e um dia do nosso desafio você quebrou o jejum. Você caiu, Ai, Pri, o meu jejum era de 12 horas, eu não aguentei, eu comi antes. Ai, Pri, o meu jejum era de um alimento específico e eu quebrei. E aí você disse assim: eu não vou mais voltar. Porque você fez, 4 dias já, quebrou, em um dia quero o quinto. Muitas vezes Satanás, ele usa das nossas falhas para nos fazer desistir. E o nosso Deus, ele está pronto para nos perdoar. Então, a gente precisa sair desse ciclo, sabe? De vícios espirituais. Se de um lado nós temos as virtudes que Deus deseja desenvolver no nosso caráter, do outro lado nós temos os pecados, os vícios. O oposto de uma mulher virtuosa é uma mulher viciada. Viciada em quê, Pri? Reclamação, murmuração, fofoca, mentira. Viciada em comparação. Viciada em falar mal dos outros. Viciada em criticar. Você precisa escolher qual é a mesa que você vai sentar. Pri, eu estou fraca, eu estou cheia de dodóis, eu estou ferida, mas hoje eu decido sentar na mesa da sabedoria. Amém? É nessa mesa que você vai receber cuidado de Deus, correção de Deus. E aí no começo, tá? No começo não, aqui no finalzinho, a gente lê que ele diz assim: olha, como meu coração desprezou a correção. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. A gente precisa sentar na mesa da sabedoria, sentar na mesa com Jesus e entender que essa mesa vai ser um lugar de alimento, de consolo, de promessa, mas é também uma mesa de correção. Hoje, Deus aqui na nossa mesa da sabedoria, nesse tempo de desafio, de jejum, hoje Deus nos trouxe para um tempo de alinhamento. Não tem condição de você entrar em 2026 carregando esses mesmos pecados de estimação. Existem coisas, existem palavras, situações, hábitos, pessoas, sabe, que você tá com a sua vida amarrada nesse lugar, aprisionada. E a visão que eu tenho aqui, enquanto eu tô fazendo essa live, é muito clara, sabe? Eu vejo como se fosse uma mulher que ela quer muito avançar. Ela quer muito ir para um lugar diferente da vida dela, mas ela tem muitas correntes ao redor do corpo. E sabe aquela coisa que aparece em filme, aquelas bolas que os prisioneiros usavam antigamente? É como se você, mulher de Deus, você tivesse acorrentado e você tenta andar, mas você não consegue. O peso, sabe, desses vícios, desse pecado, é muito grande, você não consegue ser livre. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aqui, hoje, apesar de ser uma live, apesar de a gente não estar numa igreja, num ambiente físico, todas juntas umas das outras, hoje o Senhor Jesus está aqui. A Bíblia diz, ele fala que eu vim para dar liberdade aos cativos. Jesus, ele é aquele que falou, que citou Isaías 61, sabe, que ele diz: ei, eu vim destravar, eu vim destrancar as portas. E muitas de vocês, Jesus já destrancou você. Jesus já soltou, as correntes já estão quebradas. Mas sabe como você não percebeu ainda, e é como se você estivesse segurando. É como tem um conto que fala que a porta da prisão já estava aberta, mas as pessoas estavam há tanto tempo aprisionadas naquele lugar escuro que elas não enxergavam a libertação. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Jesus, ele já morreu na cruz. A Bíblia diz que Jesus já levou os nossos pecados. A Bíblia diz que em Jesus nós já somos mais que vencedoras. Então,
Se eu já recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, se Ele já está na minha vida, se o Espírito Santo está em mim, as cadeias já foram quebradas. O que está faltando para você sair desse lugar? Você perceber que você não é mais prisioneira. Nós não somos mais escravas do pecado. Ai, Pri, mas o meu marido fala assim, mas a minha amiga, a minha mãe, todo mundo fala do meu velho eu. Ei, você precisa ouvir o que a Bíblia fala ao seu respeito. E a Bíblia diz que em Cristo nós já somos livres. Então, em nome de Jesus, receba hoje força, refrigério de Deus, sabe? Um sacudir de Deus hoje, que haja um sacudir que quebre você, que libere. E uma coisa que liberta a gente, que faz você lembrar que você é livre, é a adoração. O que foi que fez Paulo e Silas serem livres lá na prisão de Filipos, na cidade de Filipos? Quando eles estavam aprisionados, a Bíblia diz em Atos que à meia-noite eles cantaram, eles louvavam a Deus, e naquele lugar, diante do louvor, diante da adoração, as cadeias foram quebradas. Um segredo para quando o pecado estiver tentando assolar a sua vida, que estiver tentando aprisionar você, vai louvar. Quem nunca aqui, gente, já colocou um CD, aqueles bem antigos da Cassiane, botou assim bem alto, né? E saiu louvando no meio da casa? Comece a adorar. Então, o que o pecado tem roubado de você hoje, sabe? O que essa prisão tem tirado do seu coração? Talvez a alegria, talvez o senso de direção, você se sente perdida, talvez clareza, talvez essa mesa errada esteja drenando, sugando a sua força emocional. Talvez você tenha sido uma mulher que durante muitos anos você ouviu a voz de Deus, sabe? Deus falava com você, Deus tinha acesso ao seu coração, e porque você sentou nas mesas erradas, fez alianças com pessoas erradas, porque você deixou de olhar para Deus e começou a olhar para os homens, a voz de Deus foi ficando silenciada para você. E não é porque Deus deixou de falar, é porque você se afastou da mesa de Deus e sentou nas mesas erradas. Então hoje Deus quer devolver a nossa sensibilidade espiritual, a nossa sensibilidade de conseguir ouvir a voz de Deus. Então nós não podemos deixar que essas mesas, sabe, que essas portas, que esses lugares de sedução roubem a nossa intimidade com Deus, levem a nossa alegria, a nossa paz. Gente, pode procurar. Eu não conheço uma pessoa que andou com Deus, sabe, teve ali com Deus, conheceu a Deus de verdade, se afastou, se desviou dos caminhos de Deus e hoje está melhor do que quando conhecia a Deus. Eu lembro do meu pastor, que já está no céu, que ele dizia assim, quando ele encontrava alguém, né, que estava desviado, ele dizia assim: nossa, você deve ter encontrado uma coisa muito melhor do que Jesus no mundo. E a pessoa sempre dizia: não, pior que não é melhor que Jesus. Então nós não podemos trocar a nossa comunhão com Deus por outras coisas, pelo pecado. Então o mal já drenou a sua vida enquanto você visitava essa porta errada, enquanto você sentava na mesa errada. Tem mesa, gente, que no lugar de você ser alimentada, você vai ser sugada. As suas forças, a sua energia. E aqui ele é muito claro, você perde a sua honra. E eu quero ser muito enfática nisso aqui com você, porque eu, Pri, já andei nesses lugares errados. Eu já flertei com portas erradas, com a porta da preguiça, da procrastinação, da negligência, de não ter tempo para sentar com Deus, de colocar o trabalho, o dinheiro, né, o meu status, a minha função em uma determinada empresa acima de Deus, acima da minha família. E, gente, o final, sabe qual é o resultado disso, e que eu, Pri, já passei? É você ser envergonhada, e muitas vezes vai ser uma vergonha pública, sabe? É você ficar emocionalmente destruída. Eu lembro que no final de tudo, eu tinha crises de ansiedade, sabe? Ficava nervosa. Então, nós precisamos aprender a ter discernimento. A sabedoria verdadeira, ela vai te fazer discernir qual é o banquete certo. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Aprenda, sabe? Tem porta que não é Deus que tá te chamando, é o cão que abriu. Parece bonita, parece enfeitada, parece legal, parece que o resultado vai ser bom, parece que você financeiramente vai fluir bem,
mas não é uma porta de Deus. Pri, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber se é a porta certa ou se é a porta errada? O nome da virtude que nós precisamos é a virtude do discernimento. Então, sabe, quando a sua mãe dizia assim pra você, ó, ei, não mente pra mim, porque eu vou saber quando você estiver mentindo. Deus me conta quando você faz coisas erradas. Não é porque a nossa mãe era adivinha, Deus. Não é porque a nossa mãe ela era uma adivinha, é porque a nossa mãe tinha intimidade com Deus. E o Espírito Santo, quando ele tem liberdade, ele fala, ele traz discernimento, ele traz revelação. Então, nem todo banquete é saudável e nem toda voz doce é segura. Cuidado. Sabe, cuidado com aquele lugar que você vai para ouvir a palavra de Deus e só tem bênção, promessa, prosperidade, cura. Ai, Pri, a palavra de Deus não tem tudo isso? Tem. Mas se não tem confronto, se não fala do que é errado, se não fala que viver o evangelho é morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, cuidado. O mundo está cheio de falsos profetas, falsos mestres, pregando um evangelho que não leva a Cristo. Pri, como é que você diz isso com tanta propriedade? É simples, gente. Olha para a Bíblia. Jesus, ele diz que nos últimos dias vão se levantar falsos mestres e falsos profetas que convenceriam até aqueles que são escolhidos por Deus, se fosse liberado para eles fazerem isso. Então você precisa ter muito cuidado, sabe? Nem toda voz doce vai levar para você para um caminho saudável. Então a pergunta hoje é: qual é a mesa que você tem sentado? E essa pergunta, ela precisa seguir a gente não só aqui, durante o desafio à mesa da sabedoria. Todos os dias, todos os 365 dias do ano, tá? Você precisa parar e pensar, qual é a mesa que eu estou sentando? Ai, Pri, hoje eu sentei na mesa da distração do TikTok. Ai, Pri, hoje eu sentei na mesa da fofoca com uma amiga que eu não vi há muito tempo e ela veio me atualizar. Ai, Pri, hoje eu sentei na mesa da murmuração, sentei com vontade, passei meia hora reclamando, murmurando. Qual é a mesa que você tem sentado? Então, toda tentação começa com pequenas mentiras. Satanás, ele enganou Eva com o quê? Meias verdades. Por que que Eva foi tão facilmente enganada por Satanás? Além do desejo, tá? Que ela tinha por aquele fruto. Ela foi enganada porque ela não conhecia a verdade completa. Deus disse para não comer. E Eva diz o quê? Eu não posso comer, eu não posso tocar. Satanás entendeu que Eva era uma mulher que não tinha profundidade na Bíblia. E aí, tá? Ela foi lá, a serpente foi lá e distorceu. Entenda, se você não sentar na mesa da sabedoria, na mesa de Jesus e comer dessa comida, você vai ser uma mulher facilmente enganada pelas mentiras de Satanás. Eu acabei de ver uma pergunta aqui. Pri, tudo que eu sento é uma mesa? Sim. Tudo que nós temos ao nosso redor pode se tornar uma mesa. Uma mesa saudável ou uma mesa doente. Uma mesa onde você senta para ser abençoada ou abençoar outras pessoas, ou uma mesa que te amaldiçoa, ou um lugar que você senta e você é o canal de maldição para a vida das outras pessoas. Então, cuidado com aquilo que você está vivendo. A sabedoria, ela deixa aqui pra gente um alerta. Fuja de tudo aquilo que te afaste de Deus. E cada um de nós aqui é um ser individual. Existem coisas que são um problema pra você e não são um problema pra mim. Existem coisas que são extremamente desafiadoras pra mim e que pra você já é mais fácil. Então, observe. Pare hoje, olhe na sua vida. O que é que tem me afastado de Deus? Até quando você vai tolerar que isso impeça você de viver, de mergulhar mais fundo em Deus, sabe? De ser uma mulher mais profunda, de desfrutar da presença, da sabedoria, da paz de Deus. Até quando você vai permitir que esse pecado, que essa mesa, que esse mau hábito, que esse relacionamento doentio, que não é bom, que Deus já disse pra você que não é saudável, até quando você vai permitir que isso roube a sua paz, roube a sua alegria e drene as suas forças? Nós precisamos nos levantar hoje, daqui desse tempo, com algumas
decisões tomadas. Você precisa correr para aquilo que fortalece a sua alma. Pri, eu tô fraca. Corre para Jesus. Corre para a mesa de Deus. Pri, eu tô num momento difícil. Na mesa de Deus tem consolo. Na mesa de Deus tem refrigério. A Bíblia diz no Salmo 23, Ele é aquele que nos conduz em verdes pastos, leva águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Salmo 23, ele diz o quê? Preparas para mim uma mesa diante dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Existe uma mesa pronta para saciar o nosso coração. Por que ficar comendo migalhas? Numa mesa que nem sentar na mesa direito deixam você. Te humilham tanto, te tratam tão mal, que você tá sentada no chão comendo das migalhas. E aí, não necessariamente é uma pessoa, tá? Pode ser o seu pecado. Que te humilha, sabe? Que rouba a sua paz, que maltrata, que fere você. E Satanás, ele quer como se fosse colocar uma coleira no meu pescoço e no seu. E tratar a gente como se fosse cachorrinho dele. E em nome de Jesus, hoje você vai levantar daqui como uma mulher livre, que escolhe sentar nas mesas de Deus. Hoje, aí você pode dizer assim, ai Pri, mas eu não tenho roupa certa para sentar nessa mesa. Pri, eu tô tão suja, eu tô tão cheia de pecado. E a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Em Isaías, Deus diz através do profeta, ei, senta aqui comigo, vamos conversar. Ainda que os seus pecados façam você estar suja, como se fosse um pano escarlate, sabe? Algo, uma coisa assim, escarlate, algo que é muito vermelho, muito vivo, muito sujo de sangue. Eu, o Senhor, torno você, eu troco as suas roupas e dou para você algo que é mais alvo que a neve. Então, hoje o Senhor quer lavar a nossa mente, lavar o nosso coração, lavar a nossa vida. Quais são as mesas que você precisa levantar e sair hoje para sentar na mesa da sabedoria? E nós vamos já encerrar, eu quero orar por você, tá? Nós vamos entregar o nosso jejum. Eu recebi de Deus uma direção específica de hoje, orar aqui, para que nós sejamos libertos de tudo aquilo que nos impede. Mas eu tenho um convite para fazer para você, tá? O chamado de Deus para mim e para você é: venha sentar comigo todos os dias na mesa da sabedoria. Mas eu entendo que é muito difícil nós sermos constantes. Quem aqui, gente, tem dificuldade para ser constante nas coisas de Deus ou em outras coisas da sua vida? Coloca aqui pra mim. Eu tenho. Se você tem, coloca aí pra mim. Eu, Pri, tenho dificuldade de ser constante no exercício físico. Aleluia. Deus tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, eu vou viver uma estação diferente com relação a isso, né? Talvez a sua dificuldade seja de ler a Bíblia todos os dias, de orar. Então, eu sei da sua dificuldade. Eu sei que é difícil, sim, a gente se manter constante, a gente decidir sentar na mesa certa todos os dias. Eu sei que tem aquele dia que a gente acorda mais fraco, que a gente diz, ai não, hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar aqui quieta, parada, não vou ler a Bíblia, não vou buscar mais de Deus. E exatamente por saber dessa dificuldade da constância, tá? Que em 2024 eu criei o desafio 365. E que em 2026 nós vamos fazer a mentoria 365. Que é o quê? Um lugar, uma comunidade online, onde eu, Pri, tenho um compromisso de acompanhar você todos os dias do ano de 2026. Lá dentro da nossa mentoria, nós vamos sentar na mesa da sabedoria. Todos os dias nós vamos ler a Bíblia juntas. Você vai receber um devocional escrito, que é algo que Deus tem falado comigo. E eu vou compartilhando com vocês os meus devocionais, os meus estudos da Bíblia, certo? Além disso, você vai ter lá acompanhamento. Toda semana eu vou sentar com você e nós vamos sentar nessa mesa da sabedoria juntas e vamos investigar o que é que o Senhor tem nos falado esses dias. Qual é o alimento que Deus tem para nós? Qual é a direção? Então, se você tem dificuldade em ser uma mulher constante, principalmente nas coisas de Deus, o meu convite para você é: venha comigo para a Mentoria 365. Ela é uma comunidade pensada justamente para ajudar você a ler a Bíblia todos os dias, a ler a Bíblia toda em 2026. A gente não vai ler versículos soltos, tá? Não, os devocionais que você vai receber não são de versículos soltos, são de coisas específicas daquilo que a gente está lendo naquele dia. É um lugar de direção, de orientação e principalmente um lugar onde você vai ser fortalecida. Por quê?
Lá em Eclesiastes ele diz, tá? O cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado, certo? É mais fácil 2 caminharem juntos e permanecer, porque se for só um vai ficar fraco, vai cair no meio do caminho, não vai ter quem levante. Então, a ideia que Deus me deu foi criar um lugar onde nós sustentamos umas às outras. E eu confesso pra vocês, as meninas que estão aqui que foram do desafio, o último áudio do desafio 365 eu gravei, eu tive que gravar e regravar várias vezes, porque eu só chorava. Porque o de 2024, perdão. O ano de 2024 foi um ano muito desafiador aqui em casa, sabe? Um ano muito difícil, de muitas lutas. Mas estar com as alunas lá no nosso tempo do desafio 365 foi algo que me sustentou. Enquanto eu servia vocês, o Senhor me servia. Então, o meu convite para você é: venha comigo para a mentoria 365. Pri, como que eu faço para entrar na mentoria? Você comenta aqui a palavra 365, tá? Que vai chegar para você no seu direct o link. Pri, qual é o investimento que eu preciso fazer na mentoria, tá? Essa mentoria, gente, é uma mentoria anual. Se você for investigar por aí, procurar outras mentorias que são também maravilhosas de outras pastoras, o valor é bem diferente daquele que a gente está fazendo aqui. É apenas R$147, tá? Ou 10 parcelas de R$17,67, ok? Então, Pri, como que eu faço? Comenta a palavra 365. Pri, eu já tô inscrita, mas eu ainda não consegui entrar no Telegram. O link, tá, do nosso grupo do Telegram específico das alunas está na plataforma que é a Hotmart. Se você tiver dificuldade, me chama no direct aqui do Insta que eu vou te ajudar, beleza? Então, importante ainda sobre a mentoria, nós temos alguns presentes, tá? O meu curso Mapa da Fonte, que é o curso, gente, onde eu ensino o passo a passo para você estudar a Bíblia e para você entender. Então, tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, todas essas aulas da Mesa da Sabedoria, eu uso o mesmo método de estudo. Se você estiver entre as 100 primeiras, tá? Ainda tem vagas para você ser uma delas. Se você estiver entre as 100 primeiras, você ganha automaticamente o curso Mapa da Fonte. Você vai ganhar também todas as gravações da Mesa da Sabedoria, o devocional de Provérbios escrito, que as alunas estão lendo já lá dentro da mentoria. E também em janeiro você vai ter comigo ao vivo a imersão de planejamento de 2026. Aqui nós estamos nos preparando, entendendo espiritualmente a direção de Deus. E em janeiro nós vamos ter um encontro ao vivo, uma imersão ao vivo, onde eu vou mostrar para você todas as ferramentas, o passo a passo de como eu faço o meu planejamento anual. E você vai fazer o seu planejamento junto comigo. É um presente meu também para as alunas da mentoria. Beleza? Então comenta 365 para você receber o link. Lembrando, gente, que tudo isso, tá? Deveria ser, no mínimo, R$997 e você vai receber por apenas R$147. Gente, Pri, 147 é o valor mensal. Não, gente, é o ano todo de acesso. Vai dar aí mais ou menos uns R$15 por mês, tá? Do acompanhamento todo. E fica até menos, porque já você vai entrar agora em dezembro, você já vai ganhar dias extras, certo? Então, alguma dúvida, gente? Posso orar pra gente encerrar o nosso encontro de hoje? Podemos orar? Pri, uma Bíblia boa de estudo, a NAA de estudo. Deixa eu pegar aqui a minha pra mostrar pra vocês. Ó, essa daqui. A Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, tá? Eu vou colocar o link dessa Bíblia lá. Gente, lá dentro do nosso Telegram, a gente tem uma aba só de indicação de livros, tá? Eu vou colocar lá o link dessa Bíblia e vou colocar o link dessa daqui também, ó. Essa daqui não é de estudo, mas ela tem... Deixa eu mostrar uma página em branco. Ela tem esses espaços aqui para anotação. Que aí, ó, eu vou anotando e colocando os post-its. Amém? Então vamos orar, consagrando ao Senhor o nosso 5º dia de jejum. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tanta clareza que o Senhor nos trouxe aqui hoje. Senhor, hoje o Senhor falou sobre mulheres que estão diante de portas que não deveriam estar e mulheres que estão, inclusive, sentadas, como se fossem acorrentadas a uma mesa que não é uma mesa que produz vida.
Pai, em nome de Jesus, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, aquele que morreu por nós no Calvário, aquele que nos lavou e nos limpou, quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, na minha vida e na vida das minhas irmãs, liberdade. Eu quero declarar, Senhor Deus, que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou e que a partir de hoje nós não aceitamos mais essas prisões. Sejam pecados, Senhor Deus, prisões de pecados, sabe, Senhor, hábitos velhos, relacionamentos que o Senhor já nos deu uma ordem para nos levantarmos dessa mesa e andar. Senhor, a tua palavra diz em Isaías 61 que o Senhor veio para dar liberdade aos cativos, para quebrar os nossos grilhões. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar liberdade. Senhor, traz liberdade sobre a mente, sobre o coração de cada uma das minhas irmãs. Coloca aí, por favor, a mão na sua mente, que eu quero fazer uma oração específica. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ainda te pedir, traz a libertação na nossa mente. Pai, em nome de Jesus, toda muralha, toda fortaleza, toda mentira de Satanás, todo sofisma, Senhor Deus, a tua palavra diz que no Senhor, com a tua verdade, Senhor Deus, nós temos poder para destruir todas as fortalezas da mente. Senhor, algumas mulheres, a prisão delas é na mente, que faz elas ficarem ansiosas, preocupadas, que fazem elas serem viciadas naquilo que não deveriam. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos liberdade. Nós queremos declarar, Senhor Deus, a tua palavra sobre a nossa vida. E o Senhor diz na tua palavra que em Jesus nós já somos mais que vencedoras. Em Jesus nós já fomos libertas, que o pecado não tem poder. A tua palavra diz em João 8, versículo 32, conhecerão a verdade vos libertará. Senhor, aqui nós sentamos nessa mesa, nós abrimos as nossas Bíblias e nós fomos expostas à tua verdade. Baseada nesse versículo de João 8, nós clamamos, vem trazer liberdade, Senhor, à nossa mente, ao nosso espírito, às nossas emoções e ao nosso corpo. Senhor, aquelas que têm dificuldade de cuidar bem do corpo, que têm vícios com comida, vícios que fazem mal ao próprio corpo, que sem conseguir se livrar, Senhor Deus, estão pecando porque estão destruindo o templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos liberdade hoje, em nome de Jesus. E, Senhor, nós consagramos a Ti o nosso 5º dia de jejum, nós entregamos a Ti esse tempo e nós já Te agradecemos por todas as verdades, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós em apenas 5 dias. Senhor, nós confessamos que a gente não tem ideia de como nós vamos sair desse tempo de mesa, desses 21 dias, mas nós temos a certeza de que o Senhor não vai permitir que a gente saia daqui do mesmo jeito que nós entramos. Nós Te louvamos, Te agradecemos e consagramos a Ti o nosso 5º dia de jejum, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe muito seu coração. O replay dessa live, você que entrou depois, vai ficar disponível por 24 horas. E você que é aluna, tá, da Mentoria 365, todos os replays estão sendo liberados diariamente na nossa plataforma, que é a Hotmart, tá bom? Olha, lembrete importante. Amanhã, sábado e domingo, tá? Nós não teremos encontros ao vivo. Pri, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Você, lá no nosso grupo da Mesa da Sabedoria, tá? Você vai receber o devocional do dia. Eu peguei uma parte do devocional A Jornada da Mulher Sábia, que faz parte, tá, das alunas da Mentoria 365, e eu vou compartilhar com você alguns capítulos. Então, amanhã lá no nosso grupo você vai receber um devocional em PDF para você meditar em Provérbios capítulo 6. É um capítulo forte que vai falar sobre a preguiça, misericórdia, né? Então, amanhã também eu vou gravar um áudio e vou mandar lá no nosso grupo com uma oração consagrando ao Senhor o nosso 6º dia. E vai ser assim também no 7º dia, tá bom? E segunda-feira nós estamos aqui de volta às 7h30 para estudar Provérbios capítulo 8. E já dando um spoiler, a gente vai estudar sobre a sabedoria que coloca ordem no caos. Se você tem alguma área da sua vida aí que precisa de ordem, que está um caos, caótica, tá?
esteja comigo na nossa live de segunda-feira. Vai ser um tempo em que o Senhor, em nome de Jesus, vai liberar uma palavra sobre nós e vai dar ordem ao nosso caos. Deus abençoe muito vocês. Ótimo final de semana, tá bom? Encontro com você lá no nosso grupo de alunas. Deus te abençoe.